Entrou aqui, The Home Shop. Uma boa noite, meus queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco, com todos nós. Um abraço aí, José Ribamar, que bom tê-lo aqui conosco. Estou vendo aqui a Lidiane também acabou de entrar. Seja bem-vinda, Lidiane. Enquanto nós estamos iniciando a nossa live, eu quero pedir a você que possa divulgar, mandando para os seus contatos, encaminhando e compartilhando nas suas redes e entre os seus contatos a nossa live. Aricélio, seja bem-vindo também, meu querido. Que bom tê-lo aqui conosco. Vamos que vamos nos ajeitando, vamos nos organizando. Espero que você já esteja aí não apenas conectado mentalmente conosco, mas também preparado para o que vai ser tratado nessa noite. Então vamos lá, comece a divulgar entre os seus contatos. Hoje Goiânia está fazendo frio, mas nós estamos aqui animados e motivados pela graça de Deus em falarmos de um assunto cujo tema é Homens na Quarentena. Homens na Quarentena. E hoje, com muito prazer, com muita satisfação, eu estou recebendo um amigo, irmão em Cristo, pastor Marlon Brito, da Igreja de Cristo da cidade de Goiás. Eu vou abrir aqui agora para o Marlon entrar conectado conosco. Vamos lá então. Aguardando aqui. Agora sim, meu querido Marlon Brito. Como é que você tá? Tudo bem? Graças a Deus, tudo na paz. Como estão as coisas por aí, meu rei? Graças a Deus também. Friozinho bom, tava falando de frio aí. E é um friozinho gostoso, lembrando de Teresópolis, no Rio, né? Mas eu Pois gosto é, muito desse tempo. exatamente. Na verdade, Goiânia abaixo de 30 graus pra gente já é frio. Pois é. Imagina então abaixo de 20. É, a sensação térmica aí hoje parece que foi coisa de 9 graus em Goiânia, 10 graus. Isso, exatamente. É. Mas Hoje foi de manhã aqui, foi dureza, mas foi bom. É bom, eu estamos gosto. sobrevivendo. Como é que está Felipe, Camille, Yara? Todo mundo bem, graças a Deus, sem escola, né? E estão aqui em casa já há 2 meses e pouco, mas está sendo um bom tempo de família e a idade também da Camille já ajuda também, né? A segunda mamãe. E está sendo um tempo bom, um tempo muito de ressignificância e aprendizado para a gente, né? Então, está sendo um tempo gostoso. Mas estamos querendo já sair, né? Eu tenho saído praticamente normalmente já há muito tempo. Tá usando máscara? Usando máscara. Ganhei uma máscara, eu vou te mostrar a máscara que eu ganhei. Hoje você vai gostar. Que bom, que bom. Máscara, Que bom. máscara. Que bom, Marlon, tê-lo aqui conosco. Algumas pessoas entrando aqui. Eu quero mandar aí um abraço para o Lucas Gama. Lucas, que bom te ver aqui também. A todos os irmãos que estão aqui conosco. Saudações. Que o nosso bom Deus esteja com todos vocês. Meu querido Marlon Brito, meu querido pastor, nós vamos iniciar aqui agora o nosso bate-papo. E a primeira pergunta que eu preciso fazer para você é exatamente o que essa pandemia tem mudado na sua vida. Quem era o Marlon antes da pandemia e quem o Marlon tem se tornado. Quais são as lições dessa pandemia, Marlon? Eu vi uma charge esses dias que, com certeza, embora ela seja agressiva, mas ela é a realidade, né? AC e depois e DC, né? Antes do corona e depois do corona.
Com certeza, a nossa vida está sofrendo uma grande transformação, divisor de águas, e eu tenho falado sobre a importância, né, da gente entender o porquê daquilo que nós vivemos, enfrentamos e nos movemos. A chamada pergunta de ouro, lá do Golden Circle, nos Estados Unidos, é o porquê. A questão não é o que, como, mas o porquê que dá sentido, que dá propósito para a nossa vida e para todas as nossas vivências. E desde o início da quarentena, eu perguntei o porquê disso tudo. Não é só um vírus, não é só uma guerra biológica, não é só uma catástrofe mundial. E por falar nisso, meu irmão, esse tempo vai ficar marcado porque é impossível esquecer isso, até porque talvez uma terceira guerra mundial não iria parar o mundo como parou, né? O mundo está voltando agora, mas você vê que o mundo todo parou por um vírus. Então, eu estive me perguntando por quê, o que isso vai mudar na nossa vida, qual é o propósito de Deus para a nossa vida nesse tempo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós que amamos a Deus, existe uma cooperação nisso aí. Qual que é a cooperação? Qual o porquê? Então, vamos lá. Em minha vida, em minha família, uma palavra foi muito forte desde o início, e quem anda comigo tem ouvido essa palavra, a palavra reforma. Assim como a igreja sofreu no século XVII uma reforma teológica, eu penso que Deus está nos reformando moralmente e nos reformando relacionalmente. A igreja evangélica brasileira, especialmente, está passando por uma decadência, né? Ela cresceu e nós estamos descendo aquela curva, que tanto falou de curva, eu vejo uma decadência de ordem moral na igreja. Por isso, nós crescemos em número, mas não transformamos a sociedade, não mudamos o meio que nós vivemos. Marlon, nesse sentido, então, como você está falando, a pandemia como uma crise, e não somente a pandemia em si, mas, então, o entendimento é que a crise na nossa vida, ela vem, de fato, para nos mostrar quem verdadeiramente somos e qual é o nosso propósito de vida, seria isso? Sim, sim. Existe um jargão, né, que crise não muda, apenas revela. E assim nós vamos, né? O fato é que a nossa vida, pastor, você sabe muito bem disso, a nossa vida é uma crise. Para nascer, já é uma briga, para ver quem vai entrar, qual vai ser o escolhido no útero. Para sair, é pancadaria, desculpa, é porrada. Né? O médico já tira na força aquela coisa e já dá um tapa já, e a choradeira. E Jesus falou isso em João 16:33, no mundo vocês terão crises. Vai vir vírus, vai vir tudo, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, esse conceito de que existe uma crise, tal, para quem tem consciência de que a vida é crise, não sendo pessimista, mas realista, cara, ele entende melhor essa crise, entendeu? Perfeito. Ninguém viveu isso, né, na nossa história. Pergunto, tem um vizinho aqui de 85 anos, seu Zé, já viu algo igual? Não, meu filho, nunca vi um trem desse, nunca vi um trem desse. A gente também não viu, mas a verdade é que aquele que entende o porquê, os porquês, e aqueles que amam a Deus vão passar por esse momento de maneira mais relevante e menos dolorosa. E aí, o grande perigo agora, meu irmão, é o seguinte, é que esse corona, esse vírus, ele vai abrir uma porta, ele já abriu uma porta para a desproteção. Nós vivemos hoje num mundo de ilimitação, é acessível em todos os sentidos, inclusive para acessar e para sofrer, né? Para contribuir e também para desconstruir. Então, eu acredito que nós agora vamos viver num mundo de muita insegurança, numa perspectiva daquilo que é invisível, né? Porque câmeras tem, cerca, mas aquilo que a gente não vê se tornou real, entendeu? Perfeito. Marlon, você falou da mudança da pandemia em termos existenciais, principalmente no que diz respeito a propósito, visão de vida. Agora, partindo para o lado mais pragmático da vida,
o que é que mudou o marido Marlon Brito e o pai Marlon Brito com essa quarentena, por exemplo? Eu sei que você, como você deixou aqui claro, você ainda está saindo para fazer algumas atividades, mas é óbvio que aquele ativismo para fora, ele sofreu uma redução. Então, você está, de fato, talvez passando mais tempo em casa com a esposa, com os filhos. Então, de forma pragmática, o homem, pai Marlon Brito e o esposo Marlon Brito mudou o quê com essa crise? Você se tornou mais amoroso? Você se tornou mais irritado por passar o dia inteiro com a Yara? O que mudou em você como pai e homem? Essa é um outro sofrimento, é uma outra crise, né? Em São Paulo, é o último dado que eu tenho, 30% de números de divórcios aumentaram durante a quarentena. Aqui em Goiás, um surto de violência doméstica. Então, a gente percebe que essa quarentena aponta algumas fragilidades. E apontou para o meu relacionamento algumas fragilidades. No meu relacionamento com a minha esposa e apontou no meu relacionamento com meus filhos. E olha que, tudo bem, a gente tem problema entre cônjuge, mas com filho, não, a gente ama incondicionalmente, mas não. E as primeiras semanas começaram a aparecer, sabe, algumas fragilidades das nossas relações, algumas áreas que precisavam ser tratadas. E se a gente não trata isso com intencionalidade, a gente vai ser refém da quarentena. Eu tenho falado, pastor David, que tem muita gente amando a quarentena. Tem muita gente amando esse tempo. Porque é um tempo de conforto, tá? No sentido de ficar em casa, assistindo Netflix, sabe? Ter rotina, dorme a hora que quer. Isso é perigoso. Se a gente não entender que esse tempo deve ser vivido de maneira intencional e racional, nós seremos reféns de um vírus que não é corona, mas de um vírus chamado zona de conforto, de um vírus chamado quarentena. E você me pergunta, melhorou? Melhorou sim, melhorou meu relacionamento com a minha esposa, melhorou meu relacionamento com meus filhos, especialmente o meu tempo com o Felipe. O Felipe tem 2 anos, é muito enérgico. O Felipe perdeu a audição, ele ficou surdo ano passado. Você acompanhou a nossa luta para fazer o implante do Felipe. Então, o Felipe, quando está com o aparelho, ele ouve, está aprendendo a ouvir. Ele tem 2 anos de idade biológica, mas de idade auditiva ele tem 7 meses. Então, está começando a balbuciar. Então, tira, ele não ouve. Então, é um reaprendizado. Então, esse tempo meu com ele foi muito bom, porque eu tive mais tempo com ele, de gastar energia com ele, de aproximar, né? Com a Camille, tem 15 anos, então agora é conversar, dialogar e tentar transferir, né, um pouquinho também daquilo que nós carregamos, que é a presença de Deus. Enfim, eu entendi que esse era um tempo de reforma para o meu casamento, um tempo de reforma para o meu relacionamento com os meus filhos, e isso tem acontecido. Estou longe de ser perfeito, mas estou muito, muito consciente de que esse tempo veio para também nos fortalecer, nos moldar a imagem e o propósito da vontade de Deus. Maravilha. Marlon, você tocou num assunto interessante, meu querido pastor, que foi o seguinte: você sentiu estar mais presente com seus filhos e com a sua esposa. A gente podia definir que essa talvez seja uma das crises de masculinidade ou do homem moderno, que primeiro seria a falta de tempo maior com a sua família e segundo, até que ponto estar presente implica de fato numa relação mútua, porque a pessoa pode falar, não, mas eu como pai, eu como esposo, eu sou caseiro, eu fico dentro de casa, mas às vezes ele não conversa com o filho, não conversa com a mulher. Existe uma crise da masculinidade nesse sentido de estar mais presente e quando estiver mais presente, de fato, interagir mais com a sua família, pastor? Eu me lembro que uns 5 anos atrás eu estive conversando com uma professora de português para americanos. E eu falei para ela, você já ensinou a principal palavra do vocabulário português brasileiro? Ela falou, qual que é, pastor? Eu falei, correria.
Aí ela falou, correria? Aí eu falei, porque lá no Brasil, tudo que se fala é correria. Não foi na igreja, correria. Não gastei para o meu filho, correria. Não estudo porque estou na correria. Tudo é correria. E uma coisa interessante que esse tempo revela, pastor David, que o nosso problema não é tempo. O nosso problema não é, de fato, correria. O nosso problema é um problema de prioridade, de gerir prioridades. Por quê? O tempo que nós não tínhamos, nós estamos tendo agora. Então, a lógica seria, poxa, não tem tempo, tá bom? Tendo tempo agora vai melhorar. Só que não está melhorando. Né? Os números, as estatísticas demonstram que não está melhorando. Por que não está melhorando? Porque o homem se omitiu. O homem saiu do seu lugar de sacerdote, de líder, de governo, segundo um governo de modelo não alfa, não um homem autoritário, mas um modelo segundo Jesus. Eu sei que você vai me perguntar sobre isso hoje, mas o problema é que nós, homens, saímos do nosso posto não de homem macho, não é isso, não é homem alfa, não é isso, mas de um homem que lidere segundo o modelo cristão. Por isso que surge na necessidade o feminismo. Qual que é o surgimento? O feminismo surge numa necessidade, numa omissão. Então não tem ninguém para liderar, alguém tem que liderar. A mulher se coloca numa posição de líder. Mas nós vamos entrar numa questão assim polêmica, mas usando a Bíblia como regra de fé, o que nós podemos entender disso? Entender que existe papéis e funções. E, infelizmente, o homem, ele confundiu o que é papel, o que é função. Entendeu? O que é função. E aí ele perde essa sensibilidade de ser um modelo, de ser um exemplo, de entender a diferença de autoridade para poder. Segundo James Hunter, ele fala que poder é governar, liderar pela força. Autoridade é pelo exemplo. A questão maior é que nós estamos carentes de homens que liderem, que se posicionem como modelo. E aí, eu fecho aqui dizendo o seguinte, o problema da família não é tempo. O problema é administrar o tempo e as suas prioridades. Porque tempo todos nós temos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora a questão é, eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu desejo, eu faço o que eu planejo. Agora, o que é prioridade, cada um estabelece a sua. Perfeito. Você que está nos acompanhando aí, pôde aí já aprender em síntese algumas pílulas de sabedoria que o pastor Marlon está compartilhando conosco. Então, vai aproveitando, nós temos ainda muito tempo aqui para discutir. Vai mandando mensagem aí para os seus amigos, para os seus irmãos. Não perca essa oportunidade de ser edificado na palavra de Deus. Pastor Marlon, algo muito interessante, o senhor tem andado no Brasil e até no exterior com a palestra O Mundo Precisa de um Pai. É uma afirmação, o mundo precisa de um pai. Eu parto então dessa premissa com a pergunta, por que que o mundo precisa de um pai? Já que existe essa afirmação, o mundo precisa de um pai, vamos então inverter a afirmação e interrogar nesse sentido. Qual é a necessidade? Por que precisamos de um pai? Por que precisamos de um pai? Porque, assim como o problema da humanidade entrou por um homem que foi criado, gerado em Deus para ser paterno, para gerar, para reproduzir, assim como entrou um problema por ele, a solução também entrou por outro homem. Em outras palavras, eu estou falando que por Adão entrou o pecado e por Jesus entrou a salvação. Não estamos aqui, todos que nos assistem, colocando em questão quem tem mais valor. Biblicamente não tem um mais valoroso. A questão é funcional. O homem, ele foi gerado, ele foi projetado por Deus para governar. Isso está no instinto, no nosso psique, no nosso DNA, de ser o líder, de ser aquele que governa. O problema
é que, pela ausência do pai, isso, cientificamente falando, espiritualmente também falando, gera grandes prejuízos na vida de um filho. Eu estou falando isso porque a cidade de Goiás é uma cidade maravilhosa, que eu estou amando, apaixonada por essa cidade, mas nós enfrentamos um problema, que é o problema da orfandade. A orfandade é a ausência, né, e até mesmo o desconhecimento do pai ou da mãe. E, além disso, a subpaternidade, que é um problema da ausência do pai. O pai está presente, mas não existe conexão. Esse é o problema maior, pastor David, da nossa realidade brasileira. Subpaternidade. Estou em casa, mas estou desconectado. Essa semana eu falei para um pai, para uma mãe, vocês têm WhatsApp, tem Facebook, Instagram? Ah, não tenho tempo para isso, mas deveria ter. Né? Tem 2 filhos adolescentes em casa, tem que ter. Faz um fake lá, alguma coisa, você tem que acessar, você tem que saber onde está seu filho, porque ele está aqui, mas ele pode estar em outro lugar. Então, o pai é a imagem, sobretudo, de Deus nessa terra. Inclusive, a gente trabalha no mundo, precisa de um pai, a temporada de sucesso, um livro chamado Primeiro Tempo, de Bob Buffett, um americano. Ele trabalha a ideia, que a psicologia também trabalha, de que dos 0 aos 7 anos de idade, aos 6, 7 anos de idade, o impacto maior na vida de uma criança é o impacto da mãe. É a mãe que dá o peito, é a mãe que cuida, que troca, que alimenta, que amamenta. Mas aos 7 anos existe uma ruptura, onde a criança deixa o mundo materno para experimentar o mundo paterno. O que Freud vai chamar de complexo de Édipo, deixar o mundo feminino para experimentar o mundo masculino. Agora, qual que é o problema disso? É que a criança vive com a mãe ou com a babá, que é a grande realidade hoje, até os 7 anos de idade. E quando ela, então, agora sai desse mundo feminino para experimentar o masculino, os pais estão ausentes. Os pais estão trabalhando, e aí a criança vai para a escola. Quem dá aula para ela é uma professora, não existe professores homens, hoje no mercado, como deveria, especialmente para essa idade, no ensino infantil. Ela sai da escola, ela vai para a igreja, e lá na salinha, quem que dá aula para ela? É a tia. Né? Eu tenho pregado isso. Nós precisamos colocar homens na salinha bíblica, nas crianças. Nós precisamos levantar homens no Garavelo, na cidade de Goiás, a mesma coisa. Homens que vão dar aula para as crianças. Homens que vão estar presentes. Eu aqui agora nos colocamos na nossa igreja, não começamos ainda, mas vão ter diáconos na salinha. Ah, não sei dar aula. Ele vai estar presente, porque a figura masculina representa autoridade e segurança. Então, o nosso mundo, especialmente no contexto brasileiro, é um mundo extremamente feminino. Agora, algo revelador que muitos de vocês nunca ouviram no nosso contexto brasileiro. Vamos falar de espiritualidade. Qual que é a referência espiritual do Brasil? A padroeira do Brasil. Somos um país cristão católico ainda. Então, nós falamos então da padroeira, que é o símbolo espiritual do Brasil. Quem que é a padroeira do Brasil? Uma mulher, correto? Nossa Senhora Aparecida. Agora, preste atenção nisso. No rótulo, padroeira. Não existe, na verdade, a padroeira. Deveria ser madroeira. Ou é madroeira ou é padroeiro, correto? Mas a nossa cultura brasileira, ela é tão feminina que, pela necessidade de governar, de liderar, que nós demos o nome para uma mulher de pai, um rótulo ou uma função de pai. Então, seria pai, padroeira, pai. Então, um símbolo de que deveria ser ou ocupado por um homem ou foi ocupado por uma mulher. Então, a representação de uma mãe, a mãe, Nossa Senhora Aparecida, a nossa mãe. Nós vivemos uma idolatria exacerbada e patológica na figura materna. E eu não estou aqui desprezando a mãe, não. Eu amo a minha mãe, tenho uma grande mãe, tenho uma grande sogra, mas a função e o papel de uma mulher para um homem são totalmente diferentes. E nós vivemos hoje uma grande crise no Brasil e no mundo, justamente por isso, porque os homens estão se ausentando, os pais estão ausentes, porque nós podemos trazer aqui estatísticas aqui para vocês agora, de que, infelizmente, a ausência de um pai para a vida de uma família, de uma criança, traz prejuízos
profundos, de Perfeito. ordem opção sexual, questão de pânico, a questão da própria desenvolvimento escolar. Olha, eu tenho aqui estatística, eu falo para você que é um absurdo, entendeu? Porque isso, de fato, é uma verdade. O mundo está carente de pai. Isso é em qualquer região do mundo, existe um surto, uma crise na pessoa paterna, na pessoa de um pai para uma família. Perfeito. Sem querer ser muito simplista, mas vale sempre a máxima de que pai não é aquele que apenas gera, procria. Pai é muito mais do que isso, conforme disse aí o pastor Marlon Brito, e conforme nós temos ouvido aqui, vocês têm visto a importância de um pai. Então, você que é homem, assuma a sua função. Jesus disse que se você não receber aos pequeninos, você não receberia a ele, quanto mais a ele. Então, se você, por exemplo, não é capaz de acolher os seus pequeninos, os seus próprios filhos, e cuidar deles, o que dirá dos demais, então? Meu querido pastor Marlon Brito, uma outra pergunta dentro desse nosso tema, homens na quarentena, a gente começou inicialmente, mas vamos lá. O que é ser um homem segundo propôs Jesus, o modelo cristológico, jesuíta de masculinidade? Qual é, pastor? Para falar de Jesus, em uma palavra, nós definimos Jesus como a figura do amor, tá? A figura do amor. Agora, quando a gente fala de amor, pastor David, a gente que tem o conhecimento teológico e também ministerial, a gente entende que existem várias perspectivas do amor. Esses dias eu estava falando numa igreja sobre amor, inclusive num seminário de Um Mundo Precisa de um Pai. O que acontece foi que eu comecei a falar do amor incondicional. E aí eu falei que nós, então, deturpamos o amor. Se você falar de um amor numa escola, como eu falei recentemente também, falei sobre amor, vamos fazer amor. Perguntei para os alunos da escola, vou falar da escola e da igreja, porque a escola reflete mais esse pensamento secular do amor. Quem aqui quer fazer amor comigo? Perguntei. Todo mundo ficou rindo. Um pastor falando isso. Eu falei, quem aqui quer fazer amor comigo? Foi um escândalo. Os professores, tudo olhando para mim. Eu falei, qual que é o conceito de amor de vocês? Aí a menina levantou e falou assim, é sexo, tio. Sexo, amor é sexo. Entendi. E será que amor é sexo? E eu perguntei para o garoto na minha frente, você quer fazer amor comigo aqui agora? Ele falou, tá louco? Não, começaram a rir dele, né? Zoar ele. Eu falei, por favor, faça amor, deixa eu fazer amor com você aqui. E aí fui insistindo, até que o garoto falou assim, vai, faz, né? O que é, né? Eu falei, fica de pé. E eu abracei aquele jovem, estava assim, muito atento à minha palestra. Eu abracei e dei um beijo nele. E falei assim, eu te amo. E eu falei para ele e para aquela plateia, falei, isso é fazer amor. É expressar, é verbalizar, é tocar com pureza, com carinho, com respeito. Só que, infelizmente, pastor, as pessoas deturparam o conceito do amor. Existe ali o conceito agapau, o conceito filéu, o conceito eros. Então, assim, existe o amor para o Novo Testamento, ele é visto de várias maneiras. O amor eros, que é o amor do erótico, do físico, o filéu, do amizade, do amigo, mas existe um amor que prevalece na vida e na existência de Jesus, que é o amor agapau. Quando Jesus pergunta para Pedro, lá nos evangelhos, Pedro, tu me amas? Pedro falou assim, claro, tu sabes que eu te amo. Quando a gente analisa ali as três perguntas de Jesus, Jesus está perguntando ali no original, Pedro, tu me agapau, tu me agape? E Pedro fala, Senhor, tu sabes que eu te filéu. Jesus está perguntando sobre um conceito de amor e Pedro está respondendo de outro. E novamente ele pergunta, Pedro, tu me agapau? E aí ele responde, Senhor, tu sabe que eu te filéu. Né? Para traduzir,
Jesus pergunta, Pedro, tu me ama com amor incondicional? E Pedro responde, eu te amo com amor de amigo. Mas o que Jesus queria era que Pedro entendesse a proposta de ser um homem segundo um amor, mas que ama segundo um amor de Deus, um amor incondicional. Aí, na terceira vez, Pedro entende, Senhor, tu sabes que eu te apreendeu a pergunta. Então, meu irmão, para resumir, o amor é a marca presente na vida de Jesus. Só que esse amor na vida de um homem deve ser cumprido incondicional. Amor incondicional para homem, para um casal, tem que ser amor de uma via. Ele não tem volta. Isso faz toda a diferença para um relacionamento conjugal. Quando eu entendo que eu tenho que dar e não devo esperar nada, troca. Ou seja, eu vou te servir, meu bem. Se você vai me servir ou não vai, o problema é seu. Você pode continuar me servindo, mas eu vou continuar te servindo. Entre um casal não pode haver, né? Eu vou dar a ela se ela me der aquilo que eu quero. E, geralmente essa é a barganha que se faz. Então, nessa perspectiva, meu irmão, isso desmistifica o amor desse século XXI, que é um amor de troca, é um amor de barganha, é o toma lá, dá cá. O amor de Jesus é um amor de uma via. Um homem segundo o homem que ama incondicionalmente a sua esposa e os seus filhos, sem esperar receber. Hoje, vi algo de manhã, num grupo que eu faço parte de oração, um grupo global, de vários pastores e do mundo todo, e aí o irmão pregando falou o seguinte, meu amigo, é o seguinte, você quer reconhecimento? Vai trabalhar no ML, ou vai para o ML, porque no ML é lugar de reconhecimento. Na vida, o que nós temos é que as pessoas olhem para nós e vejam Deus. Quer ser reconhecido? Morre e vai para o ML, porque na vida, no dia a dia, o que as pessoas precisam é nos conhecer. Agora, reconhecer é um outro processo. Então, o que as pessoas precisam ver de fato, e nós como homens, pastor e pastores, e aí me coloco nisso, é que as pessoas olhem para nós e vejam de fato o amor genuíno de Jesus, que é um amor incondicional, um amor de uma via, um amor que dá sem esperar nada em troca. Perfeito. Marlon, esse discurso seu, de fato, me parece ser o mais parecido com o discurso do Jesus de Nazaré, que sintetizou que a nossa humanidade ela deve expressar amor. Eu me preocupo muito, e você chegou no início da nossa conversa, a falar de alguns conceitos equivocados acerca da masculinidade segundo o padrão de Jesus. Porque há muitas pessoas que às vezes interpretam que ser homem é ser aquele cabra macho, ser uma pessoa agressiva. Aliás, o que tem de crente fazendo sinal de arminha como símbolo de um pseudo-conservadorismo evangélico não está no gibi. E aí, obviamente, você vê esse discurso da arminha, esse discurso do homem alfa, que bota para quebrar, e muitas das vezes até com um linguajar tosco, um linguajar que a priori é porque é macho demais, mas um linguajar que não condiz com um linguajar do cristão. Então, na sua cosmovisão, entre as interpretações do que é verdadeiramente masculinidade hoje em dia, você acha que até que ponto a arma se confronta com a toalha de Jesus? Se o fato de você ser agressivo ou cabra macho te faz realmente um homem segundo Jesus, o que seria então esse homem segundo Jesus? Ele é diferente desse homem agressivo, desse homem da arminha, desse homem que fala palavras torpes. A gente está vivendo várias pessoas perguntando aí, o momento é tenso, pessoas quando falam de armas se dirigem à nossa representação
né, de autoridade política maior. Você está me ouvindo bem? Deu uma cortada, sua imagem agora parou. Sua imagem Mas parou. me ouve bem? Não, cortou o som. Está me Agora, ouvindo? tô te vendo. Agora sim, voltou ao normal. Então, eu sei que a gente tem esse momento de tensão política, né? E quando se fala de arma, a gente logo projeta a imagem do presidente da República, que se confessa cristão. Assim, eu tenho respeito pelo presidente, oro por ele, mas não vejo ele como uma referência cristã para o Brasil. Perfeito. Perfeito. Marlon, cortou de novo. Deu pau. Tá travando. Deu pau. Agora vamos lá. Tá me ouvindo? Pausa aí só um momentinho. Pausa só um momentinho. Tô te vendo. Tá me ouvindo? Agora vamos lá. Fala, por favor. Agora sim. Tá. Agora, para mim, questões políticas, até mandar um abraço para o Alexandre Fontinelli, pessoa que eu prezo muito, amo. Ele perguntou sobre política, né? Eu sei que temos o Lucas aí dessa questão política. Nossa temática não é essa. Só quero mostrar o seguinte, que um presidente da República não pode ser, nesse momento, ele não pode ser a representação, né, para uma confissão religiosa, não tendo autoridade para isso. Aí, nesse conceito, é uma coisa um presidente usar isso aqui de uma arma, né? E é outra coisa completamente diferente do cristão. Então, assim, eu não considero o nosso presidente ainda um cristão, né? Autêntico. Eu acho que existe ali simpatia, existe ali uma boa articulação, né? E uma crença a Deus, e isso é muito bom, louvado seja Deus por isso, a pessoa que crê em Deus. Mas eu não acho que ele deve ser usado como referência cristã nesse momento. Ainda não, entendeu? Agora, esquece o presidente, vamos para um cristão fazendo um gesto de arma. A pergunta até mesmo de um livro, né, que se tornou o livro mais lido do mundo depois da Bíblia, que é What Would Jesus Do? Né? O que Jesus faria? Um livro americano que aconteceu, eu não sei exatamente a data, mas muito tempo atrás, de uma professora de escola bíblica dominical, e ela, então, ela ensina as crianças, e isso virou uma marca, até pulseirinha, todo mundo carrega essa pulseirinha nos Estados Unidos, né? O que Jesus quer? O que Jesus faria? Eu uso em alguns momentos, até para esclarecer algumas dúvidas do que fazer, o que Jesus faria? A minha pergunta Jesus usaria uma arma? Na verdade, existe aqui, até em João 13, nós temos aqui último sermão de Jesus, que é a ceia, e pega a toalha e serve a toalha, é até tema de um sermão meu, preguei no Comigo em 2004, a espada e a toalha. Aí depois, em João 15, Jesus repreende Pedro, que tira uma espada e corta a orelha do soldado Malco, né? E aí ele repreende, ele coloca lá novamente a orelha e faz uma cura milagrosa e fala: Pedro, não vim para isso, né? Eu não vim para usar espada, eu vim para usar toalha. Então, perfeito. Eu acredito que não se pode confundir, nesse momento, está havendo essa confusão da imagem do nosso presidente como um cristão autêntico. Se ele é cristão, ele certo. ainda está... Então, eu te entendo perfeitamente. Agora, até para a gente, de fato, caminharmos numa mesma direção, a grande questão aqui que eu queria verificar com você é exatamente essa. O padrão real da masculinidade. Porque o cabra macho, o homem alfa, o homem bruto, o homem que usa arma, que xinga, que fala, esse é o padrão segundo Jesus ou não? Aí é que tá. A gente tem que desmistificar algumas palavras. Eu até coloquei aqui. O que é macho alfa? O que é o macho musculatura? O que é o macho autoridade?
Eu acho que essas palavras criam uma ideia daquilo. Então, amor como igreja, nesses dias, tem sido um clamor. Deus, levantem homens segundo Jesus. O nosso clamor desses dias tem sido para que Deus levante homens que venham governar com o amor de Jesus, com o coração de Jesus. O que não está acontecendo. Inclusive na igreja, meu irmão. Perfeito. Inclusive na igreja. Eu sou um crítico da igreja. Sim, sou um amante da igreja. Amo a igreja, mas a igreja não é perfeita. Então, existem muitos homens dentro da igreja vivendo crise na relação, na crise. Homens que fora de casa são um e dentro de casa é um outro. O filho que quer morar na igreja porque na igreja o pai é perfeito, é santo, mas dentro de casa ele é o terror. Por quê? Porque, na verdade, nasceu um homem da água, mas não nasceu do Espírito. Se não houver um novo nascimento da água e do Espírito, esse homem não entendeu que, de fato, é o propósito maior de Deus para a vida dele. Eu tenho falado sobre essa dicotomia que nós, da religião, criamos. Da religião católica, apostólica romana e da religião evangélica brasileira, de separar o que é sagrado e o que é profano. Isso é horrível. O que é sagrado e o que é profano. E aí, então, a gente tem um problema. Por quê? Porque a gente tem categorias, entendeu? Por que um crente peca ao jogar futebol? Você sabe por quê? Por que muitos crentes pecam ao jogar futebol? Porque ele acha que futebol é secular. Então, que é secular, eu posso fazer o que quer. Agora, imagina os crentes entendendo que futebol é espiritual, que Jesus está ali. Porque quando existe a sensibilidade ou o senso de que aquilo que eu faço é espiritual, tudo muda. Entendeu? Tudo muda. Então, o grande problema é que nós achamos que existem algumas coisas espirituais e outras não. Apadrinhar, ser marido, ser mulher é espiritual? O meu exercício funcional na minha casa, lavar louça, é espiritual ou não? Se eu entender que é espiritual, eu entender que isso é um serviço, né? A minha parceira, ao meu companheiro, se torna espiritual, se torna tudo espiritual. Então, infelizmente, meu irmão, a grande questão é que nós precisamos de uma reforma, né, dentro da nossa masculinidade, de tirar alguns conceitos errados que nós criamos numa cultura violenta, né, bruta, que nós crescemos, né, de uma identidade de funcional, ou seja, você é o que você faz, e isso estragou demais a nossa identidade de, às vezes, inclusive, ter prazer de não fazer nada e curtir a nossa família. Então, eu não sei se eu fui prolixo, mas eu quero dizer que um grande homem é aquele homem que entende que ele tem um modelo a ser seguido e esse modelo é Jesus. O que Jesus fez, faz. O que ele não fez, não faz. O que Jesus usou o quê? Toalha. Jesus não usou espada em nenhum momento. Seja um modelo de Cristo. Isso vai ser suficiente para governar uma família. É interessante, Marlon, porque como você deixou claro aí, o padrão de humanidade proposto por Jesus, ele é um padrão integral. E a nossa cultura religiosa, ela gosta de departamentalizar as áreas da nossa vida como se nós tivéssemos várias vidas. Então, minha vida profissional, minha vida espiritual, minha vida familiar. Mas, na verdade, é uma vida só. E aí, como você diz, não existe isso. Vida religiosa de eu ser um crente dentro da igreja e fora da igreja outro. A minha vida é uma vida só. Eu, como homem, ou eu sou um homem de Deus, ou eu não sou homem de Deus em lugar nenhum, fazendo nada. Como disse o Paulo, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Então, a humanidade proposta por Jesus é, de fato, uma humanidade integral. O que você é, supostamente, no seu serviço religioso,
você é em todo lugar, você é dentro da igreja, fora da igreja, como pai, como um homem, como profissional, e enfim. Pastor Marlon Brito, esse tempo que nós estamos vivendo, e aí já está faltando apenas 15 minutos, e eu quero pedir a você que está nos vendo aí agora, você que deseja receber uma oração, vai subindo aí, coloca o seu nome. Daqui a pouco, no finalzinho da nossa live, nós vamos orar por você. Então, você pode ir aí colocando o seu nome. O pastor Marlon Brito, o seguinte, esse tempo, é óbvio que a nossa quarentena já virou mais do que quarentena, já é mais do que 40 dias 40. isolado. Mas existem alguns personagens bíblicos que enfrentaram algumas situações de isolamento. Uhum. Alguns fizeram desse isolamento opcional, como o próprio Jesus, quando se retirou por 40 dias, uma quarentena no deserto, ele fez isso por opção própria. Mas existem outros que foram levados por uma circunstância, como o Paulo, por exemplo. Paulo sofreu um isolamento social forçado, porque foi preso. E olhando para o Paulo, Marlon, na quarentena que ele passou, preso, o que nós devemos pensar, falar ou praticar a partir do Paulo na quarentena? O que o Paulo tem a nos ensinar como homens durante uma quarentena? Interessante essa pergunta, né? Paulo na quarentena. Foi uma quarentena intencional. Primeiro lugar, sobre esse momento de quarentena, é entender que uma quarentena tem que ser vivida intencionalmente. Eu te falei isso no início da live, não sei se todos ouviram, estavam aqui presentes, e falei aqui na nossa igreja. Infelizmente, tem gente amando a quarentena. Eu conheço pessoas, meu irmão, que está indo, por exemplo, trabalhar, ela corre, entendeu? Durante o dia, sai com alguns amigos, mas não está indo para a igreja, por exemplo. Por que não está indo para a igreja? Pelo risco que se tem, ou então pelo perigo que se tem de estar na igreja. Mas peraí, ela é muito mais exposta no trabalho, na rua. A igreja está todo mundo lá afastado, ninguém toca, tem a temperatura medida lá, tem álcool em gel para cá, álcool em gel para lá, uns com álcool em gel, tudo. Mas o problema é que as pessoas estão, assim, confundindo o que é quarentena, entendeu? Estão confundindo. Em primeiro lugar, Deus tem um propósito nesse tempo, mas não é só nesse tempo. O descanso e a prática da solitude é importante. Mas eu não vejo que esse tempo de quarentena seja um tempo para simplesmente ficar, sabe, deitado, assistindo Netflix, comendo, dormindo, engordando e deixando o tempo passar e a vida me levar. Em primeiro lugar, eu tenho falado isso, viva esse tempo de maneira intencional. Sabe, cria uma rotina em casa, inclusive para descansar, porque o nosso corpo, ele se adequa muito bem ao conforto. Nós gostamos de não fazer nada. E o grande perigo é que nós estamos gostando desse negócio, da falta de rotina, dorme num horário, acorda em outro, e isso não pode, de maneira nenhuma, nos pegar. Viva um tempo de maneira intencional, crie uma rotina dentro de casa. Eu acho que hoje poucas pessoas, a não ser os alunos, de fato, jovens, estão mais enclausurados, né? As pessoas estão mais trabalhando, estão saindo mais, mas esse tempo que não é vivido de maneira não intencional vai ser um tempo perdido. Tem pessoas perdendo a saúde dentro de casa, tem pessoas perdendo a comunhão com Deus, tem pessoas perdendo realmente a paixão pelo Evangelho, tem pessoas perdendo o bom senso pela vida. Em primeiro lugar, viva um tempo de maneira intencional. Segundo lugar, não confunda solidão com solitude. Solidão é a tristeza de estar sozinho. Agora, a solitude, segundo Paul Tillich, era ou é a alegria de estar sozinho. O que Paulo vivia na quarentena, dentro da prisão, primeiro, era intencional, ele pregava, o carcereiro pregava para quem estava perto, era intencional. E segundo, Paulo tinha tempo de louvar. Paulo e Silas, por exemplo, louvava a Deus, buscava, orava, era intencional, era solitude, quer dizer, tinham o prazer de estar ali conectado com Deus.
Não confunda solidão com solitude. Solidão pode ser alguém que está cercado de pessoas. É a tristeza de estar sozinho, mas a solitude é a alegria de estar sozinho e viver um tempo intencional buscando a Deus. Meu irmão, eu quero falar uma coisa para você que está nos ouvindo. Você precisa ser mais cristão, mais crente, mais fervoroso quando essa quarentena passar. Deus te deu o que você mais pedia, que era o tempo. Então, use esse tempo para a glória de Deus. Amém. Não tem problema assistir filme, mas o cristão que não busca a Deus nesse tempo, que não está ressignificando o seu tempo de comunhão com Deus, ele vai ficar para trás, vai ficar para trás. Então, nós precisamos passar por esse tempo mais fortalecido, de maneira intencional e realmente valorizando a solitude, esse tempo precioso que o Senhor está nos dando. Glória a Deus. Marlon, eu fico encantado com esse dado biográfico que você deu do Paulo, porque o Paulo ele tinha uma capacidade de transformar crises em oportunidades talvez únicas, né? Você falou aí que na prisão, sofrendo a quarentena e o isolamento social, ele não perdeu a capacidade de louvar, de agradecer a Deus, de adorar ao Senhor. Eu acho que isso deve servir de lição para você, para todos que estamos no isolamento social. Não perca a capacidade sua de adorar a Deus, de louvar ao Senhor, mesmo numa circunstância como essa. Não perca a capacidade sua de evangelizar. Talvez seja um tempo para você se aproximar dos seus vizinhos, nesse mundo definido como um mundo de correria, né, pastor? Em que a gente sai e entra em casa sem cumprimentar o nosso vizinho, sem olhar na cara do nosso vizinho. Quem sabe essa quarentena não está te forçando a ter um contato maior com o seu vizinho e você faça como Paulo, pregue para ele. E tem um detalhe, Marlon, que o Paulo pediu para o Timóteo levar para ele pergaminhos, livros. Então, quarentena é sempre um bom tempo também para a gente ler, né? Para a gente colocar a nossa leitura em dia, para você ler bons livros, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, leia C.S. Lewis, leia autores que vão, com certeza, edificar a sua vida e te ajudar a crescer. Pastor Marlon, o nosso tempo está se acabando, nós já vamos orar. E a última pergunta, Marlon, para a gente encerrar aqui, nós temos apenas mais 8 minutos. E todas as pessoas que estão aí conosco, a gente está muito feliz e a nossa gratidão de tê-los aqui conosco. Mas nós falamos sobre homens na quarentena, sobre estágios da nossa masculinidade. E a minha última pergunta seria o que caracteriza a transição de menino para homens? Como deixar de ser menino e se tornar um homem? Às vezes as pessoas pensam, fulano vai casar e agora ele vai virar homem, agora ele vai amadurecer. Como é que é essa transição? Como é que é feito esse aperfeiçoamento? Cara, você está falando de coisa que arde no meu coração, né? De assunto que é mais necessário, me permita falar, do que a vacina do coronavírus. Esse vírus vai passar, mas infelizmente essa maldição de termos homens meninos ou homens infantilizados vai permanecer por um bom tempo. O que eu chamo de síndrome de Peter Pan. O Peter Pan que amava ser menino, que não deixava os meninos virarem homens. Ele queria esse mundo infantilizado. Nós estamos sofrendo uma crise de masculinidade, sim, porque nós estamos nos voltando para a diversão, para o entretenimento, homens que estão deixando de realmente entender o seu papel e função nessa terra. Para isso, eu uso o texto de 1 Coríntios 13. Posso estar enganado, mas deve ser o versículo 5, onde Paulo fala sobre ali o capítulo, a epístola do amor, né, o capítulo do amor, e aí, de repente, ele para de falar de amor para falar de tempo. Ele fala, quando eu era menino, pensava como menino, falava como menino, agia como menino, mas agora deixei as coisas de menino e virei homem. Olha que interessante. Paulo está falando de amor
e de repente ele para falar de tempo de temporada de vida. Por quê? Porque, novamente, nós vamos voltar à dinâmica do amor. Nós vivemos uma sociedade de homens infantilizados, ou homens meninos, porque, primeiro, não fomos batizados com amor na nossa infância. Infelizmente, nossos pais, e aí vem uma reprodução, né, um ciclo meio que de gerações, a gente não entende, a gente não vive o que é amor na infância e a gente continua reproduzindo o que não é amor. E eu tenho falado para homens que nós precisamos ser batizados com o amor de Deus para nos curar das feridas que nós carregamos da nossa infância, de um amor mal reproduzido e mal resolvido. Porque, por exemplo, muitos, a minha geração, a geração X, por exemplo, nós vivemos numa geração que era paulada, tinha que trabalhar, né? Tinha que reproduzir, não tinha moleza, escassez, alguns passaram fome. Agora, nós estamos vivendo uma geração melhor, que nós temos acesso a tudo, e a gente acaba dando tudo. Então, é outro extremo. E aí nós estamos gerando pessoas que não entendem o que é amor. Então, para Paulo, segundo o conceito ali para finalizar, homem de verdade é aquele que entendeu o que é amor. Homem de verdade é aquele que ama. Mas para esse homem ser gerado, para esse homem sair para fora, ele precisa ser batizado com o amor. Batizado com o amor de Jesus e ele batizar outros com o amor genuíno de Jesus. Do contrário, nós vamos ter homens infantis. Homens que querem só dadá, homens que ficam gastando tempo aí em jogos, em Free Fire aí, que não sei nem o nome, homem que fica jogando cartola mais do que gasta tempo com a Bíblia, com oração. Isso é uma vergonha, uma geração de homens infantis, homens que tomam quick, homens que comem danoninho até hoje, entendeu? Que não foram batizados com o amor de Jesus e que não conseguem batizar, não conseguem impactar, influenciar, porque não sofreram esse impacto do amor genuíno de Jesus e por isso não conseguem ser pessoas maduras. Me desculpe se eu estou te ferindo, você que está nos assistindo, mas essa é a realidade. Nós vivemos uma geração de Peter Pans e é por isso que muitas mulheres sofrem em casa e muitos filhos estão sofrendo também. Porque, infelizmente, esses homens que estão governando os lares, governando as igrejas, não foram impactados com o amor genuíno de Jesus, o amor de uma via. Perfeito. Então, homem que é homem tem que deixar mamadeira. Deixa a mamadeira e assuma a sua função de homem. Marlon, aqui em Goiânia a gente chama homem que é homem de Tigrão Pai d'Égua, em todas as concepções da palavra. Aqui, para ser homem, tem que ser vila. Né? Para a alegria do meu querido Tiago Marques, que está aí online, o meu querido José Fábio e todos aí. Mas que bom ouvir o pastor Marlon falando isso aí. Por isso que a Bíblia fala que deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, porque o homem tem uma dificuldade para assumir a sua integralidade. Então, a mulher já é mãe por natureza, mas o homem, para deixar de ser menino, só mesmo com uma decisão forte no coração. Meu querido pastor Marlon, 50 segundos, muito obrigado. Dá um beijo aí na pastora Yara, na Camille. Igualmente, no Felipe. No filhão, na esposa. Deus abençoe vocês. Uma alegria muito grande. Marlon, em 20 segundos, ore aí abençoando os nossos telespectadores em nome de Jesus. Senhor, nós abençoamos cada um dos teus filhos e filhas que estão agora conectados nessa live, segundo o poder e riqueza que há em teu nome. Esses homens especialmente, levante homens sacerdotes, governadores segundo Jesus, homens que venham servir a sua família e não serem servidos. Eu oro por uma geração de pais segundo o modelo cristão. Eu os abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Pastor David, muito obrigado pelo convite.